Queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Aqui estamos nós mais uma vez, portanto, para estudar a Palavra de Deus, na continuação do tema deste trimestre. Portanto, a questão central, amor ou egoísmo. Esta dicotomia, esta escolha entre o amor ou o egoísmo. Quero cumprimentar o meu querido amigo e irmão Jorge Bessa. Quero cumprimentar também o Rubem, portanto, que está a gerir, portanto, a reunião na área técnica. Portanto, que Deus nos ilumine a todos. Jorge, agora queria-te pedir, portanto, se tu, depois de dares as boas-vindas, se queres fazer uma oração para iniciarmos, portanto, o tema desta semana. Então oremos. Pai Santo que habitas nos céus, nós te pedimos a unção do teu Santo Espírito para que verdadeiramente percebamos tudo aquilo que é a tua palavra, Pai. Que os nossos corações verdadeiramente se abram à tua influência. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Jorge, como dissemos, como falei no início, portanto, o tema central, o amor ao egoísmo. É uma escolha que temos que fazer, não é? Por natureza somos egoístas, é a nossa natureza humana pecaminosa, não é? Só com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é que conseguimos vencer o egoísmo. Claro, a parte do egoísmo é nossa, é humana. Agora, a parte do amor é divina. E nós temos que entender aqui duas situações que são, não são dicotonómicas, mas são literalmente opostas. O amor de Deus nós não conseguimos imaginar na sua grandeza. Nós percebemos porque temos algum amor, mas Deus não tem algum amor. Deus é amor. Portanto, a sua essência é amor. E uma essência de amor é uma coisa tão profunda, que nós, seres humanos, não temos capacidade de perceber isso. E por isso mesmo, nós temos aqui uma situação um pouco conflituante, porque quem não consegue entender o amor na sua totalidade não consegue perceber os tempos que Deus tem. Porque é que ele demora mais em determinadas situações, porque é que ele é rápido noutras, porque é que acontecem determinado tipo de milagres e outros não acontecem, porque nós não temos a dimensão do amor total que Deus tem por nós. Porque se tivéssemos essa dimensão, nós entenderíamos as situações de uma maneira muito profunda. Depois, como somos humanos e como temos uma tendência carnal, na tendência carnal existe o egoísmo, porque nós puxamos muito para nós próprios, puxamos para os nossos próprios interesses. Qualquer um de nós, independentemente de ser cristão ou não, tem uma tendência muito grande para o eu. E o eu é o egoísmo, portanto, é o anti-amor, não é? Claro. E temos aqui o exemplo de Cristo, logo no início da lição, aquela famosa passagem, portanto, quando Cristo chega ao Monte das Oliveiras, depois dos discípulos, os seus seguidores, cantarem hosanas, bendito ao que vem o nome de Davi, ao nome do Senhor, portanto, louvado seja Deus, portanto, estavam exultantes e alegres pela entrada, era a entrada triunfal de Jesus, né? E Jesus contempla lá do alto do Monte das Oliveiras, contempla a cidade de Jerusalém e diz aquela famosa passagem que nós conhecemos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. E ele chora. Incrível, não é? Depois de ter sido rejeitado, depois de ter sido até maltratado, ele chora. Ele chora por Jerusalém, ele chora pela sorte dos judeus. Porque ele sabia perfeitamente o que iria acontecer, não é? E nós iremos ver mais adiante o que aconteceu no ano 70, portanto, 30 e poucos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, com a destruição de Jerusalém, aquilo que o povo judaico sofreu, não é? E nós temos que ver, nós como pais, que amamos os nossos filhos, e temos pronto, é uma percentagem, e já dissemos que nós não conseguimos ter a abrangência total do amor, mas amamos os nossos filhos, e quando nós vemos os nossos filhos a serem rebeldes e a fazer coisas contrárias, o sofrimento que nós temos. Imaginemos o sofrimento de um Deus de amor, ao ver todas as situações que o homem ia fazendo contra a causa divina. Como é que era possível, portanto, os judeus serem um povo escolhido e estarem constantemente em rebelião, constantemente a fazer asneira,
perseguirem os profetas, inclusive, portanto, a relação que tiveram com Jesus, é realmente uma situação enorme. E nós que hoje vivemos 2000 anos após, percebemos que para Jesus foi muito difícil esse ambiente que ele tinha hostil à sua volta, quando ele tinha dado tudo àquele povo para ser completamente diferente e ser um povo muito mais abrangente, conhecedor da palavra, portanto, leitor assíduo das profecias, percebendo que Jesus era o Messias, mas eles não quiseram saber disso, eles foram contrários sempre à situação messiânica. Rejeitaram e até hostilizaram. Rejeitaram completamente, não é? Exatamente. E estava evidente. Então, e depois temos outras situações contrastantes, que é, então, os reis magos, que não têm nada a ver com os judeus, vêm ao encontro de Jesus, os pastores, pessoas com certeza que não tinham literacia, portanto, pessoas que não estudavam, foram ao encontro de Jesus, e aqueles que estudavam as coisas ao pormenor foram sempre rebeldes, sempre contrários, sempre na oposição. É uma situação muito complicada. Não é? Injusta e incompreensível, é verdade. E daí Jesus chorar, e daí a tristeza de Jesus, não é? Embora nós possamos também cair no mesmo erro, não é? Que é rejeitar Jesus. E caímos muitas vezes, e nós vemos isso no tempo atual. Nós vemos isso no tempo atual com as milhares de religiões. Porquê é que existem mais do que uma religião? A religião é religar com Deus. Claro. Porquê é que há várias formas de religar com Deus? Só há uma forma de religar com Deus, é através do amor total. Claro. E se nós não formos pelo amor total, nunca conseguimos religarmos com Deus. E Jesus demonstrou esse amor, ele veio fazer o bem, ele curava, ele pregava, ele ajudava as pessoas. Ele, enquanto esteve aqui na Terra, só fez obras de amor. Ele amava aquele povo, ele, aliás, ama todos os povos, não é? Mas aquele era o seu povo peculiar. Portanto, e em resposta, o que é que eles deram em troca? Deram exatamente hostilidade, ódio, portanto, rejeição. Isto deve ter magoado profundamente o coração de Cristo, não é? Mas mesmo assim, ele amava-os. E ele chora. Eu aqui emprego o verbo numa situação. Ele entristeceu-se de tal maneira que chorou. Exatamente. Ele chora. Um Deus pleno a chorar pelas suas criaturas, pelos seus filhos, é tremendo. Claro. E o Espírito de Profecia diz que Jesus chorava convulsivamente. Exatamente. Porque ele sabia perfeitamente, ele amava aquele povo, ele sabia aquilo que o povo ia sofrer em resultado da sua rejeição. Porque nós sabemos, e a palavra de Deus o diz, tudo que nós semearmos é aquilo que colheremos, não é? E eles colheram aquilo que semearam, não é? E no ano 70, como sabemos, quando os exércitos romanos cercam a cidade de Jerusalém, portanto, 30 e tal anos depois da ressurreição de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, portanto, os romanos destroem a cidade, queimam o templo, destroem o templo, e milhares de judeus são mortos. Homens, mulheres, crianças. Eles sofreram terrivelmente. E acabaram de sobreviveram, nós temos aqui por toda a parte, não é? Exato. Mas nós temos depois um dilema que a maior parte dos cristãos não entende porque é que Jerusalém foi destruída e porque é que os judeus sofreram tanto e companhia. Nós temos que perceber que Deus não está sozinho. Portanto, há um universo inteiro a olhar para a justiça de Deus. E, portanto, Deus tem que deixar as coisas, pelo seu amor eterno, tem que deixar as coisas também acontecerem, porque nós temos um livre-arbítrio. E no livre-arbítrio Deus também permite que essas coisas vão acontecendo. E, portanto, a destruição não era porque Deus queria, ou porque Deus queria castigar. Foi porque o próprio homem gerou conflitos e destituiu-se da graça de Deus. E depois, claro que as nações vizinhas ganharam ódio e quiseram destruí-los. Claro. E nós recordando aquela famosa frase dos judeus diante de Pilatos, não é? Pilatos até desejava libertar Jesus, porque via que Jesus não tinha feito mal nenhum, e quando Jesus quando Pilatos apresenta Jesus e Barrabás, eles preferem Barrabás. E, portanto, e quando Pilatos diz, então o que é que eu faço, Jesus? Crucificam, e o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Eles não sabiam o que é que estavam a dizer, não é? Portanto, eles estavam completamente... a proteção de Deus.
Eles estavam completamente destituídos da graça, da ação do Espírito Santo, porque eles, portanto, na rebelião que eles tiveram, eles afastaram-se totalmente de Deus. Portanto, eles próprios escolheram o afastamento, eles escolheram estar separados das coisas de Deus. E nós, há aqui uma questão que nós temos como cristãos e como adventistas, temos estudado portanto, constantemente, através da escola sabatina, que é, o amor de Deus é total. E, sendo total, nós temos também a refletir nesse amor. Se Deus nos ama de tal maneira, nós temos que corresponder a esse amor. Agora, se nós constantemente nos revelamos rebeldes contra esse amor, nós cada vez nos afastamos mais. E ao afastarmos mais, vamos ter consequências, porque há aqui uma situação que nós muitas vezes não ligamos. Deus ama-nos, mas há uma entidade no espaço, que é o diabo, Satanás, que quer a nossa morte, a nossa destruição. E, portanto, à mínima oportunidade que ele tenha, ele destrói-nos e mata-nos. Não temos dúvidas nenhumas. Ele tentou fazer isso, inclusive, com o próprio Jesus. Claro. E, portanto, nós temos que ter a noção que quanto mais nos afastamos de Deus, mais sujeitos estamos à morte. Claro, e, portanto, temos que ter atenção a isso, se queremos ter vida eterna. Porque se queremos ter vida eterna, nós temos que ter uma aproximação constante, deixar que Jesus, que o Espírito Santo trabalhe constantemente dentro de nós e que os nossos corações cada vez mais amem. Porque é através do amor que nós nos vamos fazer sempre a entrega. Nós vamos, através do amor, nós vamos abrindo as portas do nosso coração à influência divina. Claro. E se não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos tropeçar. Claro, sem dúvida. E como disseste, como acabaste de dizer, o inimigo deseja a nossa destruição, o nosso mal, a nossa morte, a nossa destruição. Portanto, e lembrei-me agora daquela, que está aqui na lição também, aquele versículo bíblico, aquela frase de Jesus, importantíssima, que diz: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu agora gostaria de recordar, no seguimento da história que nós estamos aqui a falar, né, da destruição de Jerusalém, que Jesus profetizou, Jesus tinha dito, Deus, na sua misericórdia pelo seu povo, por aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, porque houve milhares e milhares de judeus que se converteram, havia um sinal de que quando os exércitos romanos sitiassem, cercassem a cidade, portanto, quando eles se afastassem, portanto, era um sinal de que os cristãos, aqueles que se converteram, deviam fugir, porque estava iminente a destruição de Jerusalém. Isto aconteceu. Quando um general romano veio, inicialmente, sitiar a cidade, cercar a cidade, mas depois inexplicavelmente, os exércitos romanos retiraram-se. E, portanto, os judeus foram, enfim, num encalço, foram em perseguição, tudo, e conseguiram uma grande vitória. Foram atrás dos romanos e conseguiram uma grande vitória. Este era o sinal para que os cristãos saíssem da cidade de Jerusalém. Porque mais tarde os romanos vieram, os romanos regressaram em força, e comandados pelo general Tito, e aí já não houve misericórdia. Os romanos destruíram a cidade, destruíram o templo, e foi um sofrimento terrível. Milhares e milhares de judeus foram mortos. Mas os cristãos que sabiam deste aviso, que estavam avisados antecipadamente, Jesus tinha falado nisto há uns anos antes, muitos anos antes, 30 e tal anos antes, quando chegou à altura certa, eles fugiram e escaparam com vida. Vemos aqui uma demonstração da misericórdia de Deus. Há um provérbio português que diz: quem te avisa, amigo é. E os caminhos de Deus, Deus tem sempre um aviso constante. Eu costumo dizer, Deus avisa, está constantemente a avisar à navegação, a dar-nos indicações de qual o caminho a tomar, quais as situações a criarmos dentro de nós como conduta. E muitas vezes nós não ligamos a isso. Estudando, por isso é que é importante estudar a palavra de Deus. Porque se nós estudarmos bem a palavra de Deus, sabemos que vão acontecer determinado tipo de situações, sabemos que o diabo vai atacar determinado tipo de situações e Deus vai nos dar certamente caminhos alternativos para que nós não soframos. Claro. Mas, para isso, nós temos que entregar o nosso coração à percepção às coisas de Deus. Estes cristãos que fugiram era porque estavam atentos a este pormenor. E mal o pormenor aconteceu,
eles tomaram a iniciativa de fazer aquilo que já estava a Perceberam o dar. sinal e ofereceram. É porque Deus, e diz a lição, Deus é soberano sobre os eventos na Terra para o cumprimento dos seus propósitos. Claro. Portanto, os propósitos divinos têm um encadeamento perfeito. E Claro. dentro desses propósitos, Deus tem também um amor incomensurável, portanto, um amor total por nós, e não nos vai deixar completamente às escuras. Deus não nos deixa às escuras. Sem Como não dúvida. como não deixou ninguém às escuras neste tempo. Portanto, eles tiveram a hipótese de fugir, como nós também vamos ter hipótese de fugir quando for o tempo das perseguições. Claro. Portanto, temos que título... entender esta situação. O amor de Deus é tão grande que Ele quer, como diz um trecho bíblico, fazer como a galinha faz, pôr os pintainhos debaixo de si, protegendo-os contra as aves de rapina e contra proteger tudo. Os seus filhos. É essa a proteção que Deus também nos dá. Eles guardam-nos. Agora, os pintainhos têm que estar debaixo das asas da galinha. Claro. Porque se os pintainhos estiverem fora das asas da galinha, não tem proteção nenhuma. E é o mesmo que acontece connosco. Nós estivermos fora dos contextos religiosos, da espiritualidade que devemos ter, se nós formos carnais, nós vamos estar sujeitos às situações todas que possam acontecer e vamos estar distraídos, de certeza absoluta. Claro. Na sequência daquilo que temos estado a falar, daí o título da lição de segunda-feira, que diz: os cristãos foram providencialmente preservados. A misericórdia, e no início desta lição diz: a misericórdia, a graça e a providência e o pré-conhecimento de Deus são claramente revelados nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Ou seja, apesar de toda aquela violência, de toda aquela destruição, de todo aquele sofrimento que o povo judeu não crente sofreu, diz aqui, portanto, a misericórdia, a graça, a providência de Deus foram revelados exatamente nestes eventos, não é? Portanto, o seu povo foi preservado deste sofrimento. E historicamente, nós também temos aqui uma questão. A história diz-nos que, independentemente de todas as perseguições que houve, independentemente de tudo que houve de mau na história contra o cristianismo, a Igreja Cristã sempre cresceu. Portanto, houve sempre uma proteção divina àqueles que foram fiéis. Sofreram. Nós sabemos que o povo de Deus sempre sofreu, mas houve sempre uma proteção divina. E se não fosse essa proteção divina, a Igreja tinha caído e tinha se autodestruído. Mas não, a Igreja foi sempre crescendo e houve sempre muita fé em determinados tipos de pessoas e em várias culturas e em vários pontos do globo, porque houve sempre um amor constante de Deus àqueles que lhe foram fiéis. Claro. E, portanto, esses nunca estiveram desamparados. Sofreram, mas não estavam desamparados. Exatamente, e a lição diz aqui: mesmo nos mais desafiadores momentos, sobre os cruéis ataques de Satanás, Deus sustenta e preserva a sua igreja, o seu povo. Está aqui escrito, não é? Exato. Deus não se esquece do seu povo. Portanto, e a lição continua falando exatamente sobre fidelidade no meio da perseguição. Portanto, fiéis no meio da perseguição. E eles foram fiéis. É verdade que foram preservados. Nós temos histórias bíblicas. Mas houve momentos em que foram perseguidos, foram maltratados, foram rejeitados. Portanto, mas foram fiéis, mantiveram a sua fidelidade. Não é? Isto só conseguimos, não pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus é que nos conseguimos manter fiéis. Claro, nós temos histórias bíblicas. Quando tudo corre bem, é fácil sermos fiéis, não é? E obviamente, quando as coisas correm mal, portanto, só com a ajuda de Deus é que nós podemos resistir, não é? Sem dúvida alguma. Sozinhos não conseguimos. Nós temos histórias bíblicas, tanto que são de uma grandeza enorme, e algumas foram passadas dentro das prisões. Temos exemplos de Paulo, dentro da prisão, temos vários exemplos de pessoas debaixo de perseguições muito adversas e que foram muito fiéis e mantiveram-se fiéis sempre a Deus. Claro. E, portanto, nunca estiveram em rebelião contra Deus. Claro. E essas situações eu tenho para mim como as mais valiosas que são contadas na Bíblia. Porque essas dão-nos o estímulo para que nós cada vez mais nos preparemos para estarmos contra tudo que não é divino. Portanto, porque nós vamos estar em uma situação que vai parecer que estamos sós,
vamos estar sempre com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado desde o princípio até ao fim, vamos estar com ele, mas há uma questão que é constante nós humanos, que nós temos, não vemos, e ao não vermos temos dúvidas, não é? E temos incertezas, e temos angústias, mas quando estamos verdadeiramente ligados a Deus, nós só temos uma esperança, que é aquela esperança que tiveram os grandes homens da fé, que é acreditar plenamente que Deus, embora não esteja a ser ouvido, embora não esteja a ser visto, Ele está presente sempre. Ele está presente. E nós temos que ter a noção de que a presença dele é de uma enormidade que nós, se abríssemos os olhos, iríamos ficar espantados com a presença de Deus à nossa volta. Porque a presença do diabo é tão grande que, se não fosse a presença de Deus, nós éramos totalmente comidos, totalmente despedaçados. E não temos a noção disso. A raça humana não tem a noção que seria totalmente despedaçada se não fosse a presença divina. Claro, sem dúvida. Portanto, e é impressionante pensar como Paulo, né? Só pela presença de Deus e pelo poder do Espírito Santo, mesmo quando era preso, cantava na prisão, não é? Exato. Temos o que aconteceu em Filipos, não é? Portanto, que ele foi preso, portanto, amarrado a um tronco, Paulo e Silas, e cantavam na prisão. E houve um terremoto, Deus manifestou-se, eles próprios ajudavam-se eles foram preservados. Ajudavam-se uns aos outros a manterem a fé. Um estava mais fraco, vinham os outros ajudá-lo. E esse deve ser o nosso propósito. Quando vemos alguém da nossa comunidade a fraquejar na fé, nós devemos de ir ao encalço dessas pessoas, devemos de ir à procura para que essas pessoas não caiam no desânimo. Claro. E há aqui uma frase interessante do Espírito de Profecia, do grande conflito. Vou só ler a parte inicial, que diz assim: os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. Portanto, Satanás tentou destruir a Igreja de Cristo através da violência e da perseguição, mas os seus esforços foram em vão. Porque quanto mais a Igreja era perseguida, mais ela crescia. Mais ela crescia. É realmente um milagre, não é? Só pelo poder de Deus. Se fosse, enfim, se fosse pela ação humana, tinha desaparecido com toda a certeza, não é? Só pelo poder de Deus. Portanto, e por isso é que eles se mantiveram. Eles tinham uma profunda ligação a Deus, daí o facto de se manterem fiéis. Porque tinham o Espírito Santo, tinham o poder de Deus. Sozinhos não conseguiriam. Só pelo poder de Deus é que nós também nos conseguiríamos manter fiéis, apesar de, enfim, dos problemas, sejam eles quais forem, não é? E na base de todas as situações está o amor. O nosso amor altruísta é que provoca essas situações. E se não houvesse amor também dentro de nós, se não houvesse este amor altruísta, nós provavelmente não estávamos preocupados com nada, estávamos preocupados só connosco. Claro. E nós devemos estar preocupados também com os outros. Uma comunidade cristã é um conjunto de pessoas em que somos vários membros, nós devemos estar constantemente ligados uns aos outros, de maneira que nenhum se perca. Claro, sem dúvida. Nos tempos apostólicos, é impressionante pensar, por exemplo, nos tempos apostólicos, portanto, a Igreja foi perseguida, o Império Romano perseguiu, portanto, os cristãos, mas a palavra de Deus dá a entender que até na própria casa de César, até na própria casa do imperador, na própria família do imperador, houve alguns que se converteram, não é? É realmente impressionante pensar nisto, não é? E a Igreja cresceu de forma extraordinária. Não só na Judéia, em toda a Palestina, no Império Romano, a Igreja cresceu. Portanto, e os apóstolos espalharam-se, enfim, viajaram para vários pontos. Temos na Bíblia também espalharam o Evangelho, não é? Temos também uma situação no Espírito de Profecia e na Bíblia que eu fiquei surpreendido, sacerdotes do lado de Jesus, portanto a fazerem, e até fariseus, exatamente a fazerem aquilo que Deus sempre pediu. E claro. que a comunidade do clero, da altura, era totalmente contra os propósitos de Jesus, mas depois houve muitos sacerdotes que se converteram e foram também a parte ativa na divulgação do Evangelho. Claro, muitos fariseus, muitos sacerdotes e escribas se converteram. Muitos deles tinham perseguido e tinham lutado contra Jesus, mas depois, portanto, converteram-se realmente pelo poder do Evangelho, não é? Portanto, há aqui uma citação aqui da lição, portanto, do Plínio, o jovem que escreve, portanto, era governador da Bitínia, e ele escreve, e ele diz,
exatamente, era governador da província romana da Bitínia. E ele diz, vou só citar uma frase, ele diz, portanto, esta doutrina espalhou-se não só nas cidades, mas também nas aldeias e nos distritos rurais. Portanto, um governador que escreve e que diz isto, Plínio, o jovem, não era cristão, e ele diz que, portanto, que o cristianismo estava espalhado por todo lado, nas cidades, nas aldeias, em toda a parte, não é? Portanto, a fidelidade dos crentes era realmente impressionante, não é? E temos aquela frase de João, que é reveladora de um propósito muito importante, que é: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E, portanto, esta situação do amor, nós temos que perceber bem esta dimensão do que é ser cristão. Ser cristão é transmitir, é refletir em todos os momentos da vida amor. Claro, sem dúvida. Não é preciso palavras, não são precisas grandes discursos, nem grandes textos de espiritualidade, nem nada. O nosso exemplo, o amor que nós mostramos ao nosso próximo, a forma como nós lidamos com as coisas, quer com a família, quer com os de fora, quer com os estrangeiros, eu lido mesmo muito com a comunidade estrangeira. Os clientes que a empresa que eu estou a ajudar trabalha são muito imigrantes, muitos são imigrantes, alguns até nem sabem falar bem o português. E eu vejo as dificuldades que eles têm de sobreviver num mundo altamente concorrencial. Portanto, e só através de amor, só através de simpatia, só através de cuidado e de os perceber e tentar ajudar, é que nós conseguimos refletir sentimentos. Eu vejo situações realmente de nobreza em muitos deles, que eu, sendo simpático para eles, eu vejo uma alegria tão grande em eles lidarem comigo, que me transporta a outro patamar. Portanto, é gratificante, mas mesmo muito gratificante, nós darmos um bocadinho e recebermos quase 3 vezes mais de sentimento por nós. É gratificante mesmo. É das coisas mais bonitas que me acontecem. Claro. Espalhar simpatia à nossa volta. É interessante que há muitas coisas que nos distinguem nós como crentes, né? Há muitas coisas que nos distinguem das outras pessoas. Exato. Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Uma delas, acima de tudo, é aquilo exatamente que Cristo disse. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Há muitas coisas que nos distinguem. E mais, andamos no sábado, não comemos isto, não comemos aquilo, mas acima de tudo, o sinal distintivo do cristão é exatamente o amor uns pelos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Nós temos uma situação em 1 João 4:21, que se nós lermos com atenção, nós vemos que tem aqui um mandamento, que diz assim: e dele temos este mandamento. Portanto, há um mandamento, e este mandamento é o que vem agora a seguir, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Exatamente. Portanto, nós às vezes pensamos que o amor ao próximo é uma filosofia, não, é um mandamento. Claro, sem dúvida. Amar o meu próximo não é só uma questão de cortesia, de simpatia. É um mandamento. Aliás, o próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos, e nós sabemos, claramente, a essência dos 10 mandamentos é o amor. Os primeiros 4, amar a Deus sobre todas as coisas, e os últimos 6, amar o próximo como a mim mesmo, começando pelo pai e pela mãe. Honra teu pai e tua mãe. Portanto, toda a lei se resume no amor. Amar a Deus e amar o próximo. E agora nós formos a ver, por exemplo, através do exemplo, quais são as igrejas que são mais que a gente gosta mais? Não são as igrejas que têm amor, em que os membros têm amor uns pelos outros? As igrejas que a gente vê que têm amor uns pelos outros são igrejas que nós também gostamos de lá estar. Claro. Onde não há frieza, onde há frieza, nós também nos sentimos mal. Simpatia. Pois, é verdade.
É verdade. Olha, e para exemplificar o que estamos a falar, aqui a parte final da lição, mesmo, enfim, haveria muitas outras coisas que gostaríamos de falar, mas o nosso tempo está mesmo no fim. Portanto, relata aqui duas grandes pandemias que existiram, portanto, pouco depois dos tempos apostólicos, uma no ano 160 depois de Cristo e outra no ano 260 depois de Cristo. E os cristãos foram admirados. Portanto, as pessoas maravilhavam-se exatamente pela sua bondade, pela sua simpatia. Eles ministravam a favor dos seus vizinhos doentes, de todos aqueles que necessitavam do seu auxílio e da sua ajuda. E alguns foram contaminados e acabaram por ter problemas, acabaram alguns por morrer. Mas dispuseram-se exatamente a ajudar os seus vizinhos, a ajudar aqueles que necessitavam, portanto, nestas duas situações de pandemia. Vemos aqui um exemplo prático de solidariedade, de amor ao próximo, exemplificando exatamente aquilo que acabámos de dizer. Porque o amor, falamos muito do amor, mas não é apenas teoria, tem que ser prático. Temos que demonstrar isso na prática, no nosso relacionamento com os outros. E foi isso que a gente viu no exemplo de Jesus. E para desconhecidos, exatamente. No exemplo da vida de Jesus, nós vemos sempre, em todas as circunstâncias, Jesus a amar. E, portanto, se nós formos cópias, ou se quisermos ser cópias de Jesus, quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que amar forçosamente. Não podemos viver uma vida só de estudos bíblicos e só de teorias e companhia. Nós temos que ter uma demonstração viva de amor. A religião tem que ser prática. A nossa bandeira deve ser amar sobre todas as coisas a Deus e ao próximo como nós mesmos. Claro. A verdadeira religião é uma religião prática, porque a religião de Jesus era também uma religião prática, né? Ele exemplificava na sua vida aquilo que pregava, né? Portanto, ele era um exemplo perfeito. E nós devemos seguir o seu exemplo, né? Temos que também na prática, no meio onde estamos, onde estivermos, seja onde for, devemos demonstrar, portanto, este mesmo amor que Jesus demonstrou. Todos os mandamentos de Deus, todos, desde o primeiro até o último, são regras sucintas de amor. Eu não roubar, eu estou a amar o meu próximo. Eu não adulterar, eu estou a amar. Claro. Agora, quando nós não amamos, nós roubamos, nós mentimos, nós adulteramos, nós invejamos, nós não guardamos mandamento nenhum de Deus, nós não temos respeito, nós somos rebeldes. Quando temos amor, quando somos verdadeiramente discípulos de amor, nós começamos a ver os nossos próprios defeitos e começamos a canalizar a nossa vida para boas obras e para atitudes consensuais, atitudes dignas, atitudes que os outros apreciam. Portanto, pelo poder de Deus manifestamos na nossa vida os frutos do Espírito. Exatamente. E vamos revelando cada vez mais atitudes e coisas boas que são essencialmente até o nosso caráter. O nosso caráter começa a ser um caráter bom, não é? Claro. Do contrário, é um caráter rebelde. Portanto, somos tudo menos qualificado. Portanto, a gente diz, olha, aquele é um inqualificado, porque só faz asneira. Podemos dizer ao contrário. Nós, quando somos verdadeiramente cristãos, os frutos do Espírito Santo vivem em nós somos cada vez mais qualificados na sociedade. Pois, sem dúvida, é isso mesmo. Bem, Jorge, penso que, portanto, haveria muitas outras coisas para dizer, mas... A lição é profunda, não é? Sim, claro. Mas... Aliás, todas as lições que nós estudamos são profundas. Sim. São lições a extrair, não é? Exatamente. E dá para refletirmos, em primeiro lugar, o que é que qual é a nossa parte, o que é que estamos a fazer e se estamos muito distantes daquilo que nós também dizemos. A análise que nós temos que fazer é assim, aquilo que eu digo é aquilo que eu faço? Claro. E, portanto, é importante nós termos essa análise também. Aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo dentro? Portanto, nós temos que ter esse cuidado. E há um cuidado que nós devemos ter permanente. Amar a Deus, excelente. Mas nós temos uma missão dada por Deus, um mandamento dado por Deus. Temos que amar o nosso próximo também. Temos que amar como Jesus amou e veio cá abaixo a salvar-nos. Nós também já cá estamos em baixo, nós também devemos ter uma ação permanente de ir ao encontro de todos para que todos se possam salvar e Jesus, cada vez mais, o sangue de Jesus,
tenha sido vertido, não em vão, mas vertido para a nossa salvação. Claro. E dessa forma teremos essa vida abundante que Jesus prometeu, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos que a vida abundante, a felicidade plena será apenas no céu, no paraíso, na pátria celestial. Mas mesmo aqui na terra podemos já começar a desfrutar essa vida abundante através da comunhão com Cristo e da comunhão com os outros. Que Deus nos ajude a ter força e a sermos dinâmicos nesta matriz, amando e cada vez mais amando. Claro, sem dúvida. Um grande abraço, Jorge, para ti, um grande abraço para o Rubem. E para todos aqueles que nos estão a ouvir. Um grande abraço para todos aqueles que estão a ouvir e a ver. Portanto, que Deus os abençoe a todos. Amém. Um abraço. Amém.